Boa noite, professor Gustavo. Boa noite. Vou apresentá-lo. Professor Gustavo Dias de Souza. Ele é professor, revisor e escritor, graduado em letras português e inglês, especialista em língua inglesa e mestre em literatura e interculturalidade, professor do ensino médio no Colégio Modelos Pequeninos, único e superior no INARTS, Basileu, França, e na Faculdade FAC+, onde leciona as disciplinas de língua portuguesa, inglesa, produção textual e também literatura. Tem 2 livros publicados, poemáticos, Prosa e Verso, de 2017, e poemáticos Mais Prosa que Verso, 2019. Participa do projeto Perfis, Solos e Poesias. Vamos dar sequência, então, pode iniciar a sua apresentação. Obrigada, professor Gustavo. Tem 20 minutos também para a apresentação. Tá certo. Eu que agradeço, professora Adriana, agradeço o convite do professor Marcelo, e gostaria de falar hoje para nós essa questão, né, desse tema, expandindo os horizontes, novas áreas na educação em solos, no ensino de graduação. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho um poema escrito por mim numa das nossas participações no projeto Solos e Poesia. Da terra. A terra que alimenta, sofre, sorri, sustenta. Ela que possui riquezas e as mais variadas purezas. É instrumento para matar a fome, é ferramenta do homem para fazer ciência, viver e cultivar a existência. É da terra que surge, é da terra que pulsa, germina, brota e emerge. Vida, cores, perfumes e sabores. Das mãos do produtor escorrem suor e sabor. De sol a sol se produz, se cria, consome, conduz. Grandes, pequenas e médias culturas. Com a chuva se planta, comemora e se encanta. De solos, rochas e sedimentos, da terra também brotam sentimentos. Como é bom tocá-la e sentir, e ver dali um girassol florir. Como é bom da terra tirar o proveito sustentável para um mundo mais amável, belo, alegre, colorido e florido. Então, nós já podemos entender aqui, né, que existe uma relação entre poesia e o solo, entre ciência e sensibilidade. Então, para começar o nosso papo aqui, eu tenho uma provocação. Nós, enquanto professores, alunos e pesquisadores, estamos dispostos a sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto, dos compartimentos estanques das disciplinas tradicionais? Então, essa pergunta, ela nos incomoda, né? Então, eu, enquanto licenciado em letras, tenho essa formação, e será que eu vou ficar sempre na letra, sempre participando de língua portuguesa, língua inglesa, literatura? Será que sempre tem que ser assim? Eu acredito que não. E quando eu encontrei a professora Adriana, e ela me orientou, me ajudou, né, a gente conversou a respeito do projeto Solos e Poesia, eu saí dessa bolha, eu saí dessa zona de conforto, eu saí desse compartimento estanque, né, que as disciplinas tradicionais fazem com que a gente tenha, né, vamos dizer assim. Bom, é uma nova área? Eu acredito que não seja uma nova área, mas muito mais uma abordagem diferenciada de um mesmo recurso, tá? E quando a gente fala uma abordagem diferenciada do mesmo recurso, porque vou falar mais do projeto à frente, quando nós pegamos a língua portuguesa e a produção de textos, ela está em todas as áreas de conhecimento, seja na agronomia, na biologia, na engenharia, na matemática. Essa produção, essa interpretação de texto, ela é universal.
Então, não é uma nova área, é um recurso, é uma abordagem diferenciada de um recurso. E é muito interessante para falar de perspectiva interdisciplinar. E hoje estamos falando muito, né? O mundo se fala muito dessa perspectiva interdisciplinar. As questões do Enem são interdisciplinares, algumas questões do ENAD também são interdisciplinares, e esse diálogo entre as disciplinas é algo muito importante para que, daqui a pouco a gente vai falar, que a aprendizagem seja cada vez mais significativa. Então, aqui é ver o tema, o assunto, o objeto por outro ângulo. Gosto muito dessa expressão, ver por outro ângulo. Aí vamos lembrar do tema solo. Até então, antes, eu tenho uma convicção, um pensamento que o solo era a terra, era aquilo onde se plantava, pronto e acabou. Não tinha muito conhecimento científico, nenhum conhecimento a respeito sobre o tema. E a partir do momento que eu saí da bolha, que eu busquei uma perspectiva diferente, busquei um ângulo diferente, eu consegui ver esse solo como diz o poeta Manuel de Barros, né, como matéria de poesia. Língua portuguesa no ensino de solos? Sim. Língua portuguesa no ensino de todas as disciplinas. Porque, como eu disse, leitura, interpretação e produção de textos. Arte no ensino de solos, a arte, ela cabe em qualquer lugar. A arte transforma o nosso imaginário, a nossa sensibilidade, a nossa criatividade. Por isso que é importante ter a arte em comunhão com qualquer tipo de ensino, né? E fazer uma abordagem poética, uma abordagem artística de algo científico é um desafio e tanto, mas é muito gratificante para que a gente consiga enxergar, para que a gente consiga aprender, né? E por que nós escolhemos o gênero textual poesia, quando falamos solos e poesia? Porque nós poderíamos escolher outro gênero textual que fosse mais fácil, um gênero textual não literário, como uma dissertação, um artigo de opinião, uma carta, alguma coisa do tipo seria mais simples, seria mais fácil. Mas a poesia, a produção de textos do poema, ele vai transformar uma aprendizagem mais significativa para os alunos. E isso é do Paulo Freire, da aprendizagem significativa, e eu acho isso fantástico, porque o aluno que lê, ele pode aprender. O aluno que escuta, ele pode aprender. Mas o aluno que escreve, ele só escreve aquilo que ele aprendeu, ele só coloca no papel o que ele realmente aprendeu. E nesse sentido também a poesia nos ajuda a contribui, na verdade, para estimular a criatividade, a sensibilidade. Num mundo onde as pessoas estão acostumadas com as coisas prontas, acabadas, estimular a criatividade é uma coisa muito importante. E a sensibilidade nem se diga, né? Nós estamos passando um momento muito complexo aí, que muitas pessoas faltam a sensibilidade. E a poesia, tanto a leitura quanto a escrita, nos ajuda a estimular esses dois itens, né? Produzir o poema ou a poesia, vou ficar com o gênero textual, produzir poema auxilia na formação do imaginário, porque a criança, o adolescente, o jovem, o artista, o escritor, quando vai escrever um poema, ele consegue pensar em alternativas, em figuras, imaginar situações, sentimentos para empregar naquele texto. E a produção de textos como um todo, ela contribui na assimilação, tanto de técnicas de escrita quanto de criticidade. Quanto mais você escreve, mais você aprende as técnicas de escrita, claro, e também aumenta a criticidade. Vou dar um exemplo.
um aluno que fez um poema sobre o solo e falou sobre a questão da preservação, criticou a poluição, ele foi estimulado, né, a criatividade, a sensibilidade, adquiriu alguma técnica e também o espírito de criticidade. Então, por isso poesia, porque a poesia também, assim, é um tipo de arte, né, vamos dizer assim, ela cabe em todo lugar, tá bom? E ajuda na aprendizagem, estimula a criatividade, a sensibilidade e a formação do imaginário. Aqui nós temos outro poema. Esse aqui foi um poema que meio que inaugurou o projeto Solos e Poesia. Eis que brota, eis que nasce, do solo fértil a vida e também a poesia. Ambas bem lentas, surgem superando as rochas em busca do sol. A vida que vem do solo traz a inspiração. Da inspiração vem a poesia. Uma mistura existencial. Solo e poesia, quem diria? O solo com seus perfis, a poesia com sua magia. Esta mil perfis terá quando o solo em magia ela transformar. Que mistura, que combinação, unindo o que gera vida com o que a vida gera. É solo, é poesia, é ciência, é imaginação. Então, aqui, mais um exemplo de união entre o solo e poesia. Então, vamos lá. O nosso projeto, ele chama Perfis Solos de Poesia, ele é realizado aqui na unidade universitária Palmeiras de Goiás, da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, e ele tem essas 4 perspectivas. Ele alia ciência e poesia, ele junta experiência e criatividade, agrega conhecimento e sensibilidade e reúne, de certa forma, teoria e prática. Vamos lá. Aliar ciência e poesia. No nosso projeto, os alunos, quando vão para a escola, para a universidade, ele gera, ele participa de uma aula de campo. Ele vai até o perfil de solo, ele vai até o laboratório, ele vai ali tendo um contato científico, né, com uma aprendizagem científica. E quando ele passa para a segunda parte, que é a oficina, nós juntamos essa questão da experiência que ele teve em visitar o perfil de solo, em sentir o solo, entender a percepção do tato, do olfato, do paladar a respeito do solo, né, essa experiência que ele teve, e a criatividade que ele vai para construir um poema. Ele vai ter que utilizar algumas palavras, ele vai ter que utilizar alguma figura, ele vai usar rima, e tudo naquele sentido de fazer mesmo a ideia de aprendizagem significativa. E, como eu disse, a aprendizagem significativa, ele agrega esse conhecimento que é científico e traz também a sensibilidade. Porque quando a criança, o adolescente, o jovem, ele experimenta dessa poesia que o solo transmite e coloca isso no papel, ele não é o mesmo. Né? Então, compreendendo realmente o significado daquilo que eles estão fazendo, esse aluno não é mais o mesmo. E ele reúne a teoria do solo, né, da ciência do solo, e a prática, que é estar lá no perfil do solo, no laboratório. Bom, aqui nós temos algumas imagens do nosso projeto. Aqui do lado esquerdo, nós temos a professora Adriana, à frente aí dos alunos que saem do pátio da universidade e vão até o perfil de solo, que é essa segunda foto aí, né, que estão aí os alunos de uma escola, de uma cidade vizinha. Eu também estou nessa imagem, também tem os alunos que participam do projeto, estão aí nos auxiliando.
Aqui também, do lado esquerdo, uma foto dos alunos no perfil de solo. Essa aí é do colégio onde eu trabalho, do colégio modelo. Do lado direito, a professora Adriana explicando sobre as cores do solo. Tudo isso naquela ideia de assimilar, de estar em contato com o solo, porque é uma aprendizagem muito mais interessante, muito mais dinâmica, muito mais legal, o aluno ter contato direto, né? Pegar no solo, sentir o cheiro do solo, ver as cores, ver as diferenças, e é muito mais interessante para eles. Aqui já são os alunos no laboratório de solos. E aqui já é a parte que eu entro, né? Que é uma oficina de poesia. E para quem está curioso para saber como isso acontece, como que a gente concretiza solos e poesia, é mais ou menos assim. Os meninos vão, como eu já disse, os meninos vão para o perfil de solo, para o laboratório, eles têm ali a parte científica da coisa, né? Desculpa chamar por coisa, mas é só para a gente ilustrar. E depois eles vão para a sala de aula, e onde nós vamos fazer essa oficina de poesia ou de escrita criativa. Essa aí é a foto, a imagem do slide. É muito interessante a gente pensar que para se escrever é preciso conhecer e é preciso ler. E nessa oficina, nós fazemos o quê? O primeiro passo é ler alguns textos. Ler alguns textos para ir inspirando os alunos a escrever o próprio texto deles. Nós vamos ler poemas, né, claro, para ajudar. E é interessante ter uma dinâmica que nós fazemos, especialmente com os alunos mais novos, quando eu ilustro, né, uma caneta como sendo uma vara de condão, né? E é a caneta que faz magia, assim como a vara de condão, e ali nós estamos prontos para transformar a ciência em poesia, né? Transformar o solo em magia, que é essa poesia aí. Então, após esse processo de leitura dos poemas, nós vamos entender o que é poema, o que é poesia, porque alguns alunos não têm contato com o poema, com a poesia, com alguns gêneros textuais na escola. E ali a gente faz uma breve apresentação da diferença, da estrutura, de verso, de estrofe, para tudo no sentido de auxiliá-los a entender como esse processo vai ocorrer. E depois tem a parte mais legal de todas, quando a gente começa a entender que eles participaram, que eles estão entendendo. Para escrever poema, nós precisamos ler, como eu disse, mas nós precisamos de ideias. O tema central dos nossos poemas é solo. Mas aí a gente fala amor ao solo, preservação. Aí eu peço para um aluno, ou eu mesmo falo uma palavra. Pode ser até a palavra solo. Aí os meninos já vão falando, né? Palavras relacionadas com o solo. Terra, água, planta, semente, árvore. E nós vamos fazendo esse processo de cada vez encontrar mais palavras dentro daquele tema. E vamos aprofundando mais. Agora eu quero palavras que rimam. Plantação, preservação. Vamos procurar mais outras que rimem aí. E a gente vai tentando fazer eles trabalharem, né, estimularem a criatividade e a sensibilidade para poderem escrever. Também eu deixo algumas imagens sobre o solo, sobre a planta, preservação, para que eles possam também se inspirar.
a escrever o texto deles. Aí mais outra imagem, né, dos alunos produzindo. Aqui do lado esquerdo nós temos uma imagem que foi um momento meio que extraordinário. Nós levamos uma turma de ensino médio para participar desse projeto. Tá? Então, ficou muito, mas foi muito interessante, porque nós pudemos ver alguns tipos de escrita mais madura, né? Vamos pensar assim em relação do que a gente tinha de sexto e sétimo ano, como é do lado direito aí. E a gente estimula os alunos falando, né, que é um concurso de poesias, e quem tem os melhores poemas vai para o livro e depois vai ter premiação, vai ter leitura de poemas, que é no nosso evento anual do Dia Mundial do Solo, dia 5 de dezembro. Né? Essa é a foto do evento do ano passado. O que acontece? Durante o ano, nós fazemos os alunos fazem as visitas, nós fazemos a oficina de escrita criativa, a oficina de poesia, eles escrevem, depois eles passam para nós vamos ler as poesias, qual é a melhor, a gente vai fazendo uma avaliação ali e seleciona algumas, né, as melhores, para participar desse evento. E nesse evento do Dia Mundial do Solo, tem as leituras de poesia, a premiação dos melhores com medalha, nós também entregamos certificados, tudo isso no sentido também de formar a cidadania, né, o conceito de respeito sobre o solo, o conceito sobre solo, sobre preservação nas crianças e adolescentes. Tanto é que o nosso primeiro projeto do ano de 2018, esse livro aí, o Solos e Poesia 1, que foi o nosso primeiro organização, minha, da professora Adriana, que é um e-book, né? Ele já está disponível na internet, tá? Depois eu só pedir a professora Adriana daqui a pouco para comentar onde ele está hospedado, eu não me recordo. Aqui nós temos um poema da aluna Bruna Menezes, que está neste livro. Solo é a sustentação. Solo é importante para a nossa sustentação. Com carinho e atenção, solo fica bonitão. O ar, a água, tudo fica legal. O solo é a vida para todos que aqui estão. Agora preste atenção. Cuide bem dele, senão o solo que sustenta fica sem proteção. Cultivar é importante. A nutrição que tem no solo que sustenta a nossa alimentação. É claro que a gente vai encontrar aqui algumas pequenas deficiências no sentido de estrofe, de verso, mas isso é o de menos. O aluno conseguiu ali, a criança, o adolescente, conseguiu expressar o que ele sentia em verso, que é uma coisa meio difícil de se fazer. E aqui nós temos outro poema da Maiane Brás, O Solo com o Meu Coração, Terra em Minhas Mãos, amor em meu coração, o solo faz a conexão com a terra em união, as raízes, as plantas, vegetação. Tudo está em meu coração. Depois vocês podem ler mais alguns poemas desse livro. Então, essa junção de solos e poesia é meio que um projeto piloto aqui no Brasil, e unir essa escrita, a ciência e a poesia é uma metodologia muito frutífera, porque ajuda na aprendizagem significativa, promove a interação escola-universidade, cria cidadania, né, vamos dizer assim, estimula a cidadania nos alunos, dá voz à sensibilidade, à criatividade e ao conhecimento. O projeto ainda auxilia na criação da consciência do respeito ao som, coisas fundamentais, né? Não só de ciência vive o homem, mas de consciência também. Bom, só para a gente encerrar aqui, nós temos um livro em processo de produção, de edição, o Solos e Poesia 2, que deve sair agora no mês de setembro ou outubro. Ele vai sair em e-book e também em livro físico.
E o mais legal é que no Solos de Poesia 2 vai estar contido também, vão estar contidas as poesias do primeiro livro. Tá? Então, está um material muito bacana e que nós vamos, logo, logo, vocês vão também ter acesso. Então, eu agradeço a todos, né, especialmente a professora Adriana, pela oportunidade, pelo carinho, por ter chamado para participar desse projeto que, para mim, é fundamental, onde eu saí da caixinha, né, eu saí da minha bolha e fui para uma área diferente. Só para constar, eu chamava o solo de terra, e com a professora Adriana eu aprendi, né, que é solo, que é rochas, e toda essa. Nas primeiras edições do projeto, eu fazia visita no perfil de solo, no laboratório, junto com a professora Adriana, para entender mais como que era o processo científico de solo, e eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que mergulhar de cabeça, muitas vezes, em outra área, para sair da nossa zona de conforto. Muito obrigado. Excelente, nós que agradecemos, professor Gustavo, pela excelente apresentação e pela sensibilidade em nos mostrar como transformar o solo em magia através das poesias. Muito obrigada pela sua participação.